vamos falar agora do tema talvez mais importante, não apenas da parte geral, mas do direito civil como um todo, que é o tema dos negócios jurídicos. Entendemos que negócio jurídico é uma espécie de um gênero mais amplo, que é o gênero dos atos jurídicos. Então, os atos jurídicos se dividem em negócios jurídicos e atos que não são negócios, atos não negociais, também denominados de atos jurídicos em sentido estrito. Pois bem, agora vamos focar a nossa energia na compreensão e no aprofundamento do estudo do negócio jurídico, que é um tema que está dominando a parte geral do Código Civil, com mais de 80 artigos, 104 a 184. E talvez por isso, toda prova de concurso que tem direito civil tem a previsão de cobrança de negócio jurídico. Então, negócio jurídico não está apenas nos conteúdos programáticos dos editais. Quando a gente vai ver as provas efetivamente, nós sempre encontramos questões que versam sobre o negócio jurídico. Então, esse bloco ele é fundamental para você garantir alguns pontinhos nas provas que você for fazer e que cair, evidentemente, negócio jurídico, parte geral de direito civil. Então, vamos começar rememorando um conceito de negócio jurídico. Pois bem, negócio jurídico será aquela espécie de ato jurídico lícito, ato jurídico, que nasce a partir da manifestação de vontade de um sujeito, que se destina à produção de efeitos na esfera jurídica de outro sujeito. Portanto, aqui temos a ideia de uma relação jurídica. Relação jurídica é aquele elo, aquele vínculo que se forma entre dois ou mais sujeitos que manifestam vontade. Relação jurídica é aquele vínculo que se forma entre dois ou mais sujeitos. Sempre a relação jurídica se forma entre sujeitos. E no negócio jurídico nós temos que os efeitos que serão produzidos também poderão, ainda que parcialmente, decorrer da manifestação de vontade. Então, repito, negócio jurídico é o ato jurídico que deriva, que surge da manifestação de vontade de um sujeito, que busca, que visa, que tem por fim produzir efeitos na esfera jurídica de outro sujeito, formando, portanto, uma relação jurídica que é sempre entre sujeitos, relação jurídica que é sempre intersubjetiva, e os efeitos que serão produzidos serão, ao menos em parte, produzidos a partir da vontade, a partir de manifestação de vontade daqueles sujeitos, ainda que parcialmente. Perfeito? Esse negócio jurídico, ele terá que respeitar elementos que a lei coloca para a sua existência, ele tem que respeitar requisitos que a lei coloca para a sua validade, e nós teremos que nos atentar para fatores que podem impactar na produção de efeitos desse negócio, os chamados fatores de eficácia. Assim, damos um conceito bem completo de negócio jurídico. Repetindo, além de ser um ato que surge da vontade, que terá os seus efeitos regulamentados também pela vontade, o negócio jurídico tem que respeitar elementos que a lei estabelece para a sua existência, nós vamos ver daqui a pouco quais são, requisitos que a lei impõe para a sua validade, e, por vezes, um negócio jurídico também terá que atender, terá que observar fatores que podem impactar na sua produção de efeitos, fatores de eficácia.
Então, esse é o conceito mais amplo, mais complexo que nós temos hoje do que seria um negócio jurídico. É o ato jurídico que deriva da manifestação de vontade, formando então uma relação jurídica intersubjetiva, que vai trazer efeitos que também derivam, ainda que parcialmente, dessa manifestação de vontade, e que terá que obedecer elementos que a lei prevê para a sua existência, requisitos que a lei traz para a sua validade, e, além disso, teremos que atentar aos fatores que podem impactar na produção de efeitos, os denominados fatores de eficácia. Tudo bem? Fiquem atentos, então, quanto a esse conceito de negócio jurídico. Outro ponto importante que nós temos que estudar no início da abordagem do negócio jurídico é exatamente a interpretação do negócio jurídico. Por quê? Porque o Código Civil, ele traz regras específicas para a interpretação de um negócio jurídico. Estas regras de interpretação de um negócio jurídico estão nos artigos 111, 112, 113 e 114 do nosso Código. São 4 artigos, basicamente, que tratam da interpretação dos negócios jurídicos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: negócio jurídico é um modelo, é uma estrutura, é um instituto jurídico que vai se apresentar na prática de várias maneiras distintas. Então, eu disse lá atrás, o melhor exemplo que temos de negócio jurídico são os contratos, o testamento, o casamento, a instituição de uma sociedade empresária através de um contrato social, a emissão de um título de crédito, os atos unilaterais, como a promessa de recompensa, a gestão de negócios. Ou seja, nós temos vários modelos de negócio jurídico. Uma DAV, uma diretiva antecipada da vontade, que a gente estuda lá nos direitos da personalidade, tem natureza também negocial. Um testamento digital, que hoje é tão falado, para que você possa dar destinação aos seus bens digitais, eu trabalho muito isso, é um negócio jurídico, tem natureza negocial. Por que eu digo isso? Porque se eu acabei de exemplificar, se eu acabei de trazer para vocês várias espécies de negócio jurídico, é importante que a gente lembre que estas regras hermenêuticas, que estas regras de interpretação do negócio jurídico, que estão aqui na parte geral do 111 a 114, elas se aplicam a todo e qualquer negócio jurídico. Então, quando você for interpretar um contrato, um testamento, ou qualquer outro tipo de negócio jurídico, você vai ter que se voltar à parte geral, para a observância dessas regras de hermenêutica, dessas regras interpretativas. Ficou claro? Anotem isso. Logo, estas regras do 111 a 114 se aplicam a todo e qualquer negócio jurídico. Mas isso não significa dizer que estas são as únicas formas de se interpretar um negócio jurídico. Eu não disse que são as únicas. Eu disse que elas se aplicam. Mas, por exemplo, se eu pegar o casamento, eu vou ter regras próprias também para interpretar o casamento? Sim, então elas vão se somar. Tanto essas regras da parte geral, quanto regras específicas de interpretação do casamento, do testamento, do contrato, e por aí vai. Então, quando a gente estuda contratos, óbvio, nós vamos aprender uma série de regras de interpretação de um contrato. Vou dar um exemplo, contrato de adesão. Se houver alguma dúvida, alguma contradição num contrato de adesão, o que o Código Civil fala? Olha, que essas dúvidas, 423 é o artigo, elas devem ser interpretadas pró-aderente. Ou seja, o juiz tem um dever de fazer uma interpretação pró-aderente, em favor de quem está aderindo àquele contrato. Essa é uma regra de hermenêutica própria
da teoria geral dos contratos. Então, esta regra vai se somar às regras que estamos vendo aqui na parte geral. Perfeito? Então, elas não se excluem, elas se complementam. Fechado? Vamos entender, então, melhor estas regras específicas que estão aqui nesses artigos. Começando pela regrinha do 111. Esse 111 é bem interessante, já caiu em várias provas, porque ele vai tratar do silêncio valendo como manifestação positiva de vontade. É aquela velha história. Afinal, quem cala, consente? Anote no seu caderno. Quem cala, consente? Interrogação. Sim ou não? A resposta do 111 é depende. Pode ser que sim. Quem cala pode significar consentimento. Pode ser que não. Quem cala não quer consentir. Não deu o seu consentimento. O silêncio é uma manifestação tácita de vontade? Resposta: depende da circunstância. Então, olha o que nos diz o 111, questão que já caiu muito em prova. O silêncio importa a anuência. Sempre? Não. Sempre não. Então, quando? Quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem. Quando as circunstâncias do negócio ou os usos daquele mercado, daquele local, o autorizarem. E não for necessária, por força de lei expressa, uma declaração de vontade expressa. Então, vamos dar exemplos. Uma pessoa me colocou num contrato como fiador, garantidor da obrigação. Se eu não consentir expressamente, eu serei fiador? Óbvio que não. Para você ser garantidor de uma obrigação alheia, a lei demanda consentimento expresso e por escrito. Não há a figura do fiador tácito. Então, se eu me calar quando alguém me colocar como fiador, eu não me torno fiador dessa pessoa ou daquela obrigação. Por quê? Porque a lei falou, o consentimento aqui há de ser expresso. Agora, em outras situações, a lei pode dizer assim, ó, se a pessoa que tem que consentir nesta situação, nessa circunstância, nada disser, nós vamos entender que ela deu o consentimento. Vamos dar um exemplo? Assunção de dívida. A Lorena, que está aqui me gravando hoje, né, Lorena? Ela adquiriu o meu apartamento que estava hipotecado. Ou seja, ela comprou o meu apartamento e eu falei com ela, Lorena, eu te vendo por 100 mil o apartamento, mas tem uma dívida ainda de 200 mil no banco. Você vai pagando esse financiamento aí. Ela, ai, Bruno, mas o que a gente precisa fazer para eu assumir essa dívida? Nós temos que notificar o banco para ver se ele concorda ou não. Afinal, ele é o credor da obrigação. Aí, Lorena, nós notificamos o banco. Ó, Bruno está saindo fora, está entrando a Lorena no lugar dele como devedora. O banco tem um prazo para dizer se concorda ou não, de 30 dias. Agora, o que a lei fala? O banco já não tem uma garantia forte, que é a hipoteca do apartamento? Uma garantia real, com vários atributos. Então, banco, se você nada disser em 30 dias, nós vamos entender, por força de lei, que você deu o seu consentimento. Que quem calou, neste caso, consentiu. Então, existe consentimento tácito na assunção de dívida? Resposta: quando a dívida for garantida por hipoteca, uma garantia forte, uma garantia real, que traz uma série de atributos ao credor, será sim possível que nós falemos em consentimento tácito. Então, aqui eu vou aliar o 111 com o 303, quem quiser anotar. 303 do Código Civil, é um ótimo artigo que nos demonstra que, às vezes, quem cala consente, quando a lei, nesse caso, permite o consentimento tácito. Então, o 111
ele vai falar do silêncio sendo fator de manifestação de vontade. Agora vamos ao importante artigo 112, que muitas vezes é mal compreendido. Esse artigo traz uma teoria da hermenêutica dos negócios jurídicos, a chamada teoria da declaração. Então anote, o artigo 112, na temática da interpretação dos negócios jurídicos, traz a denominada teoria da declaração. Esta teoria substituiu uma outra que existia no código anterior, que era a teoria da vontade. Código de 2002, teoria da declaração. Código de 16, teoria da vontade. Por que foi substituído? Vamos lá. Quando o juiz for interpretar a vontade das partes, é óbvio que ele tem que buscar o que elas queriam. A tarefa do juiz é, tá bom, entendi, está aqui um contrato na minha frente, está aqui uma declaração de vontade qualquer, uma declaração de vontade unilateral. Beleza. Eu tenho que buscar o que as partes efetivamente queriam quando manifestaram essa vontade. Porque se hoje está tendo lide, se hoje está tendo quebra-pau, se hoje as partes estão litigando a respeito desse negócio jurídico, a tarefa do juiz será olhar para aquele negócio e tentar descobrir, tentar absorver, tentar extrair o que as partes queriam no momento em que celebraram aquele negócio jurídico. Faz sentido? Óbvio, né? Agora, no Código de 16, o código que foi revogado, o código passado, o código do século passado, a tarefa do juiz era meio uma tarefa do juiz criminal, né? Que é entrar na cabeça do sujeito e ver qual era a intenção dele. O juiz criminal faz isso até hoje. A perspectiva do direito criminal é uma perspectiva eminentemente subjetiva. O direito penal trabalha com vontade, observância de dever de cuidado. O direito penal trabalha com essa lógica. Quis matar ou quis lesar? Lógico, nós vamos olhar o resultado, mas o cerne do tipo penal é a verificação da intenção, se havia ou não dolo. Lembra disso do penal? Pois é. Aqui no direito civil, no código passado, a gente também queria fazer essa cirurgia cerebral para tentar buscar na cabeça do agente o que ele quis com aquela manifestação de vontade. Pois bem, o código atual, que já tem mais de 20 anos de vigência, ele mudou essa perspectiva. O Código Civil de 2002, o Código de Miguel Reale, ele falou, tudo bem, o juiz vai buscar a vontade das partes, mas não a vontade que está introjetada na cabeça. Nós não vamos permitir esse nível de subjetividade. Não. Nós não vamos permitir, repito, este nível de subjetividade. Não. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar, prestem bem atenção, o que as partes queriam, o que as partes desejavam, a partir daquilo que elas declararam. Repito, nós vamos procurar qual era o desejo das partes, mas não fazendo cirurgia mental, cirurgia cerebral, entrando na cabeça do agente. Nós vamos buscar qual era a verdadeira intenção das partes a partir do que elas declararam. Ah, não, mas eu declarei isso, mas eu queria aquilo. Só lamento. Não declarasse o que declarou da forma como declarou. Então, o Código Civil é sábio, dizendo que o juiz deve focar naquilo que foi declarado, naquilo que foi efetivamente externado. Então, a gente sai de um aspecto totalmente subjetivo, teoria da vontade, e passa por um aspecto um pouco mais objetivo, não totalmente objetivo, claro que não, mas um pouco mais objetivo, que é a vontade declarada. Por isso, o 112 fala, nas declarações de vontade. Nós vamos atender mais à intenção que nestas declarações estiver consubstanciada, do que é o sentido literal da linguagem. Então, o juiz vai buscar do contexto das declarações que foram feitas, sejam declarações no contrato ou que precederam ao contrato,
Olha a fase pré-contratual, pré-negocial, fase das tratativas ou negociações preliminares, sendo super importante aqui. O juiz vai pegar aquele conjunto de declarações das partes e sobre esse conjunto de declarações das partes, ele vai fazer a interpretação, ele vai realizar a interpretação que ele acredita será mais correta para extrair o que as partes efetivamente queriam no momento daquela pactuação. Agora, o artigo que mais está caindo em prova hoje é o 113. E eu digo por quê. Faço até um coraçãozinho aqui para vocês. Pode anotar, caiu outro dia aí na prova do Sebrasp de delegado Alagoas, por exemplo, que foi em julho de 2023. Em julho de 2023, o Sebrasp, a maior banca do Brasil, cobrou o artigo 113 na prova de delegado Alagoas. Por que esse artigo está caindo muito em prova? Porque ele foi inserido, ou alterado, melhor dizendo, inserido não. Ele foi alterado com a inserção de 2 parágrafos pela LLE. Lembra o que é a LLE? Lei de Liberdade Econômica. A Lei 13.879 de 2019. LLE, Lei de Liberdade Econômica. Está despencando em concurso essa lei que alterou muita coisa do Código Civil. Fiquem atentos a ela. Pois bem, o 113, desde quando foi inserido no Código de 2002, ele é uma novidade do Código de 2002, ele despertou muita atenção dos doutrinadores. Por quê? Porque o 113, preste atenção, ele trazia a chamada função interpretativa ou hermenêutica da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é um princípio, um dos princípios fundamentais para se entender o direito privado hoje em dia. E a boa-fé objetiva, segundo a doutrina, teria 3 grandes funções. A função de controle, que está no 187, com o abuso do direito. A função integrativa, que é a função que cria deveres anexos ou laterais, está no 422 do Código Civil, na Teoria Geral dos Contratos. E a função hermenêutica ou interpretativa da boa-fé objetiva, que está exatamente no artigo 113. Para muitos autores, o 113 seria uma bengala. Bengala é um apoio ao 112. O juiz foi nas declarações das partes. Não conseguiu extrair o que elas realmente queriam daquelas declarações. O que ele pode fazer? Puxar o 113. E usar o 113 para melhor compreender e interpretar as declarações de vontade, consubstanciadas naquele negócio jurídico. Então, o 113, no seu caput, que não mudou com a LLE, ele trazia, ainda traz, o seguinte. Olha só. Em complemento ao 112, devemos lembrar que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Ou seja, qual é a determinação do 113? É como se o 113 falasse assim, ô juizada, juízes do meu Brasil, sempre que vocês forem interpretar um negócio jurídico, verifique qual é a melhor interpretação, aquela que adequa o comportamento das partes ao princípio da boa-fé objetiva. E também os usos do lugar daquela celebração. Miguel Reale, com a sua genialidade, lá na década de 70, quando fez o anteprojeto que gerou o Código de 2002, ele pensou, eu não posso fazer um código para São Paulo, para Rio e para Minas. Eu tenho que fazer um código civil que sirva para o Brasil inteiro. Então, os usos do Acre é diferente do Rio Grande do Norte, os usos do Amapá são diferentes do Rio Grande do Sul. Então, o juiz dessas localidades deve ter a liberdade para interpretar o negócio jurídico não de forma fechada, hermética. Ele deve ter a liberdade de interpretar o negócio jurídico conforme cada local, conforme os usos daquele local, conforme o lugar em que aquele negócio veio a ser celebrado. Ok?
Então, o juiz tem que dar a interpretação ao negócio que mais se alinhe, que mais se adeque, que mais corresponda ao que for imposto pelo princípio da boa-fé objetiva. Tudo bem? E aí veio a novidade, que foi exatamente a inserção de 2 parágrafos no 113, a partir do ano de 2019, com a Lei de Liberdade Econômica, a 13.874. Falei 13.879, né? 13.874. Arrumou aí? Show. Olha o que vem. A interpretação do negócio jurídico, parágrafo 1º, deve-lhe atribuir o sentido que, primeiro, boa-fé na veia, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Que há um dever de coerência. Anote. O parágrafo 1º do 113 traz para as partes de um negócio jurídico um dever de coerência. O que significa isso? Que não adianta nada, gente, presta bastante atenção, nós termos um contrato que fala uma coisa e uma execução desse contrato que diga outra completamente distinta. Então, o que o Código está nos dizendo com a reforma da 13.874 é que contrato e execução do contrato, plano abstrato e plano concreto devem andar de mãos dadas. Não adianta nada as partes preverem algo no contrato e, ao executarem esse contrato, proceder de forma completamente distinta ao que está previsto nas cláusulas contratuais. Então, há um dever de coerência. Não pode haver contradição de comportamentos. Porque se houver, o juiz ele não vai observar só o que estava escrito. Ele vai observar fundamentalmente como foi o comportamento das partes na execução daquele negócio. Exemplo clássico. O contrato trazia a previsão de que o pagamento mensal deveria ocorrer até dia 5. Está lá no contrato. O devedor deverá pagar ao credor a prestação mensal de R$5.000 todo dia 5. Ou até o 5º dia útil do mês. Beleza. Na prática, o devedor sempre pagou no 20º dia e o credor sempre aceitou. Nunca reclamou. Nem juros, ou correção monetária, ou multa eram cobrados. Então eu pergunto, o que está valendo depois de meses e meses recebendo no dia 20? É o que está previsto no contrato, dia 5? Ou é a sua prática aceitar receber até dia 20? Entenderam a ideia? Então hoje está claro no Código Civil, juiz, se sempre receberam no dia 20, apesar da previsão do dia 5, o que está valendo, filho, é o dia 20. A prática, a execução, a concretude, ela é mais relevante, por força do princípio da boa-fé, expectativas, comportamentos, do que aquilo que está abstratamente previsto numa cláusula contratual. Ficou claro isso para todo mundo? Ah, Bruno, isso aqui se alinha um pouco aos institutos da surrécio e da suprécio. É verdade. Porque na surrécio e na suprécio, nós também vamos olhar o comportamento reiterado. Então, o que foi feito aqui é, juiz, na hora de interpretar o contrato, dê valor, observe a prática, o comportamento reiterado. Ele é mais importante, viu, juiz, do que uma vã e abstrata previsão na letra fria das cláusulas contratuais, ok? Por isso, nessa mesma linha, nós temos os incisos seguintes. Olha, a interpretação deve corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativo ao tipo de negócio. Cada mercado tem um jeito de ser celebrado, né? Isso aqui reforça aquilo que já tinha sido dito lá no caput, aqui, ó. No caput, a gente já falava em usos do lugar de sua celebração. Aqui foi apenas reforçado que esses usos e costumes são fontes de obrigações também, como você aprende
em Introdução ao Estudo do Direito. A interpretação que melhor corresponder à boa-fé está sendo pleonástico e repetitivo com o caput. E aqui nós trazemos aquilo que eu disse lá no contrato para todos os negócios jurídicos. A interpretação, viu, juiz, ela tem que ser a mais benéfica à parte que não redigiu o dispositivo, se for identificável. Não apenas em contrato de adesão. Gente, todo contrato, ele é feito por uma das partes. É verdade. Pensa nos contratos que você celebrou. Ou foi você, ou o seu parceiro contratual, quem redigiu a cláusula. Não tem como fugir disso. Ou um, ou outro, vai redigir a cláusula. E o que o inciso 4 está falando é, a interpretação deve ser mais benéfica para quem não redigiu, se for identificável. Ah, mas como é que eu vou saber na prática? Troca de e-mails? Segue a versão do contrato que eu redigi. Favor ver se você está de acordo ou não. Uma prova de um e-mail. É verdade. Dá para provar quem redigiu, né? Muitas vezes dá. E olha o inciso 5, que interessante. A interpretação do negócio jurídico deve corresponder a qual seria a razoável negociação. Razoável negociação. Olha o princípio da razoabilidade aqui. Das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica. Racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. Muitos autores citam esse inciso 5 como uma possibilidade de, na interpretação, o juiz permitir revisões contratuais. Um exemplo que 9 em cada 10 autores têm usado nos últimos meses. Uma pandemia. A pandemia, obviamente, gerou onerosidade excessiva para várias prestações em contratos, em negócios jurídicos. Não é verdade? Por exemplo, aqui no Supremo, a gente acabou com as aulas presenciais na pandemia. Ficamos com uma estrutura gigantesca, várias salas de aula e pouquíssimos funcionários trabalhando aqui, com máscara, álcool gel em tudo quanto é lugar, né? 2020 e 2021 foram anos bem complexos para todo mundo. Imagina o dono de um restaurante, que não pôde abrir o seu restaurante, teve que transformar em delivery. Foi um caos para muitos segmentos de mercado, não foi? Hotel, turismo, evento. Teve vários segmentos de mercado que quase foram dizimados pela pandemia, alguns efetivamente foram, infelizmente. Mas com o advento de uma pandemia, será que as partes teriam previsto aquele aluguel que foi previsto inicialmente? Não. Será que é razoável economicamente você exigir a integralidade do aluguel de alguém que não está usando o imóvel por impeditivo de questões de saúde pública? Não é. Então, muita gente está citando esse artigo aqui, usando um evento mais ou menos recente, que foi a pandemia há 4 anos, 3 anos, para dizer o quê? Muitas vezes, juiz, você tem que interpretar o negócio jurídico extraindo o que seria razoável. Será que é razoável se as partes tivessem previsto isso? Será que isso está dentro de uma racionalidade econômica? Será que é justo, economicamente falando? Então, o juiz tem o poder também de fazer essa análise por força do parágrafo 1º, inciso 5º do 113. E para acabar, a outra novidade foi o parágrafo 2º do 113, que diz: as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, regras de preenchimento de lacunas e, portanto, de integração dos negócios jurídicos diferentes daquelas previstas em lei. Então, a gente sabe, por exemplo, que o artigo 4º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, aquele decreto-lei lá da década de 40, a gente sabe que a LINDB, ela traz, olha, princípios gerais de direito, analogia, os costumes, são fontes, por exemplo, de preenchimento de lacunas. Mas as partes hoje têm o poder, ou seja, ampliou-se a autonomia privada das partes. A Lei de Liberdade Econômica, sem dúvida, ampliou a autonomia da vontade, a autonomia privada das partes, para permitir que elas digam assim,
Em caso de dúvida, em caso de lacuna, o juiz deverá adotar este princípio, este preceito, esta regra para a interpretação do negócio. É lícito hoje que as partes possam estipular até o rito do processo, naquilo que se chama de negócio jurídico processual. Está lá no novo CPC, no 190, se não me falha a memória. Lembram dos negócios jurídicos processuais? Nós estamos numa caminhada de ampliação, glória, da autonomia privada. Menos Estado, mais liberdade. Menos Estado, mais autonomia. Então, partes, a lei aqui prevê umas formas de preenchimento de lacunas. A lei prevê regras de interpretação. Mas se você não estiver satisfeito, junto com o seu parceiro negocial, não tem problema. Vocês podem trazer um capítulo próprio. Como serão preenchidas as lacunas? Quais serão as regras de interpretação que o juiz deverá usar? Isto hoje é lícito. Isto hoje é plenamente possível. As partes podem fazer isso sem problema algum. Fechado? E para acabar a interpretação dos negócios jurídicos, depois de vermos esse 113, que foi reformado pela Lei 13.874, vamos ver o último artigo, que é o artigo 114. O 114 vai falar para a gente como devem ser interpretados os negócios jurídicos gratuitos, também chamados de negócios jurídicos benéficos. Negócios jurídicos gratuitos ou benéficos são aqueles negócios em que uma das partes nada terá que fazer, nenhuma prestação terá que cumprir. Ela terá que apenas aceitar aquela situação. Ela não tem prestação a cumprir. Por isso a ideia de benéfico. Somente uma das partes vai se beneficiar. O melhor exemplo, disparadamente, que você já deve estar pensando aí do outro lado, é a doação pura, sem encargo. Então, outro dia, uma aluna minha chegou para mim: Bruno, meu avô morreu e ele era um grande advogado. Eu, meus sentimentos e tal. Ela: pois é, Bruno, ele deixou alguns livros aqui maravilhosos, de Pontes de Miranda. O Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda. E eu te admiro muito, Bruno. Eu gostaria de te doar esses livros. Eu: sério? Ela: sério? Eu: porra, como eu faço para buscar? Muito obrigado, te amo, adorei. Quem não gosta de ganhar livro, não é verdade? A gente adora ganhar livro. Ainda mais uma relíquia como essa. Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda. E aí eu me prontifiquei a buscar esses livros. Uma doação pura, um negócio jurídico benéfico. Perfeito? Qual é a regra hermenêutica que o Código coloca para negócios jurídicos benéficos? Está na tela, muito simples. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia, eles se interpretam, obviamente, de modo restrito. Eles se interpretam estritivamente. Então, por exemplo, se nessa doação houver uma dúvida sobre quem tem que ir buscar o livro, se é ela que tem que mandar me entregar ou se sou eu que tenho que buscar, o que o juiz vai falar? Ô Bruno, você está de sacanagem, né? Eu não posso ampliar o ônus de quem já está tendo a prestação. Então, esse dever de transportar vai ser seu, meu amigo. Ah, mas isso não foi dito entre a gente. Não tem problema, mas é benéfico. Você só está tendo vantagem. Então, eu não vou aumentar o ônus de quem já está cumprindo uma prestação. Se eu tiver que distribuir esse ônus vai para você. Porque eu não posso amplificar o prejuízo, amplificar o ônus. A interpretação há que ser restritiva nos termos do artigo 114. Perfeito? Então, fiquem atentos com esse artigo 114, e aqui a gente finaliza a interpretação do negócio jurídico.